Rádio 91, bom dia para você que está na Sintonia do Bem. Eu sou Luísa Gualberto, começa mais um programa Aprendendo com a Igreja neste domingo, 14 de agosto de 2022, Dia dos Pais. E é sobre este assunto que nós vamos abordar no programa de hoje. E conosco está aqui o professor Milton Dantas, que já é bem conhecido aqui da casa, do programa Viva a Vida, da Pastoral da Criança. Ele que é o coordenador estadual da Pastoral da Criança, psicopedagogo, e vai falar conosco justamente sobre essa missão de ser pai, uma missão tão bonita na vida da família. Um ótimo dia, Milton Dantas, bem-vindo aqui à Rádio 91. Primeiro, feliz Dia dos Pais. Muito bem, bom dia, Luísa, bom dia a você que está participando conosco desse momento. Obrigado pela felicitação desse grande dia, porque esse dia tem 24 horas, né? Verdade. Mas ele é muito grande se a gente for levar em conta o sentimento do ser pai. Sem dúvida, Milton. E a gente começa assim com uma pergunta bem clichê, mas não tem como a gente não abordar no programa de hoje, nesse dia em que a gente fala sobre a missão de ser pai. E para você, Milton, o que é que significa ser pai? Ser pai é a pergunta que você diz assim, pode ser clichê, mas de fato todo mundo devia ter na cabeça o ser, né? O que é que eu sou? O que é que eu tenho? O que é que eu posso? O que é que eu consigo? Então ser, ele abrange um universo de dizer que nós somos pessoas e cada pessoa tem uma missão, uma vocação. Nessa vocação, escolhe uma profissão. Ser pai não é profissão. Ser pai é missão. Ser pai é acreditar na vocação. Poderia ser uma outra coisa, mas escolheu o matrimônio, escolheu casar com alguém. E nesse casar com alguém, e não se acasalar somente com alguém, Sim. Trouxe essa missão de gerar, né? Gerar vida. Ora, se eu estou vivo espera sempre. Então a gente espera, como o verbo esperançado de Paulo Freire, espera conduzindo a vida. E essa condução da vida do pai é a missão de gerar mais uma vida e não ser dono dessa outra vida. E continuar o caminho com essa outra vida. Então, para mim, ser pai é a certeza de que minha vocação, minha missão, ela vai se perpetuar na vida de alguém. No meu caso, na vida de 2 filhos. Eu tenho 2 filhos, um com 19 e um com 22. Aí a gente vai o tempo todo, cada dia a gente vai se alegrando com um feito deles, né? Aí a gente vai pensando, olha, aí é o meu ser. Eu nunca vou dizer assim, não, isso eu não faria, isso que ele está fazendo. Não, o que ele faz sempre parece comigo. Porque eu acho que o ser pai é trazer na vocação de missão, de gerar, mas um gerar não é muito parecido desse jeito materialista, não. Tem gente que quer para dizer, eu tenho um filho. Não, não é o eu tenho. Acho que é melhor a gente pensar muito na questão do eu sou. O que é que dizem que eu sou? Biblicamente, uns dizem que é Elias, que é o Messias, que é um profeta, né? Assim, biblicamente, lá na Bíblia, quando perguntava quem era Jesus. Acho que essa pergunta tem tudo a ver quando você faz a pergunta, o que é ser pai? O que é que dizem que eu sou? Mas você que é pai, o que é que você diz? Como é que você se caracteriza como pai? É apenas um reprodutor de uma espécie? Ou você é, como Jesus Cristo disse, muito bem, eu sou. Quando eu digo eu sou, é o Filho de Deus vivo. Então, quando você diz ser pai, diz eu sou, é porque você é pai. Você gera, você conduz, você ama, você age com misericórdia. Sem dúvida. E dentro dessa inclusive a gente está nesse mês vocacional, né? Nesse mês de agosto, a cada domingo refletindo uma vocação. E justamente nesse a gente reflete a vocação à família, né? Justamente por ocasião do Dia dos Pais. E aí, Milton, qual o papel que o pai exerce na vida de um filho? O grande papel do pai, que muitas vezes a gente até separa do papel de mãe,
Mas a maternidade e paternidade, elas têm esse nome apenas pela forma física da palavra, né? Pela morfologia, sim. pela forma da palavra mãe materna, pai paterno. Mas a missão é a mesma. Condução. Conduzir uma vida não é muito fácil, mas é prazeroso. Conduzir uma vida não é peso, né? Ele não pesa. Ele é meu filho, ela é minha filha. Então, por mais difícil que a gente diga que é a condução de uma vida, vamos dizer, na Semana da Família, a questão do matrimônio, conduzir um matrimônio, conduz. Não tem para que ter agonia, ter aperreio, porque não, acho que não vai dar certo o matrimônio, esse casamento não vai. O tempo está todo pela frente. Assim diz Vital, nosso amigo, né? Ele diz, o tempo, meu amigo, está todo pela frente. É verdade. Então, se o tempo está todo pela frente, há sempre jeito de conduzir. Então, conduzir, eu estou chamando a atenção a palavra principal nesse ser pai, aí o papel dele é também de mãe. Ele não é materno, mas ele tem um coração. Quando a gente fala de mãe, todo mundo desenha logo um coração, né? Quando vai falar de mãe. Sim, sim. Representa amor. Se uma criança representa um coração para mim, ele está também representando amor. Então, amor não tem gênero. O amor não tem gênero masculino nem feminino e nem outro, né? Ele tem amor, ele tem compaixão, ele tem misericórdia. Então, o papel que o pai deve exercer na família, não tenham medo de ser também mãe. Não estou dizendo que você vai virar mulher, não. Você vai ser homem, sua mulher vai ser mulher, sim. Sua esposa, a mãe vai ser mulher, mas coração, lembre maternidade e paternidade, lembre zelo pela vida. Então o zelo que minha esposa tem pelos meus filhos é o mesmo zelo que eu tenho, ou seja, zelo não tem gênero. Com certeza. Então eu vou assumir um papel geral, de pai e de mãe. Na hora que a mãe, na minha ausência, a mãe vai ser mãe e pai. Então, é trazer mais a pessoa, é mais trazer a palavra amor. Amor representando esses dois gêneros, mãe e pai. E a gente, estamos aqui numa rádio católica, né? E reflete também a fé que a gente professa, né? Naquilo que a gente acredita. E na nossa religião, Milton, assim, no seu pensamento, o que é que compete ao pai desse processo também da educação na fé? Veja, nessa questão de fé, a fé parece ser algo abstrato. E de fato, se a gente for lá trazer para o lado do estudo, né, da linguagem, da linguística, a palavra fé é um substantivo abstrato. Mas nem todo substantivo abstrato ele deve ser trabalhado pensando assim, aquilo que não se vê, mas é aquilo que a gente sente. Então, ao ser pai, todo mundo quando houve a concepção, o pai e a mãe conceberam um filho ou uma filha, eles dois sentiram, né? Eles colocaram algo que foi mais morfo, né, de forma, colocaram algo em comum com o outro e produziram um ser. Mas nesse produzir, eu fico imaginando o dia que receberam o resultado. A mãe estava grávida. A alegria dos dois, né? Então, a alegria é dos dois. Então, a nossa fé, ela é palpável na medida que a gente coloca algo que é possível gerar. Então, eu tenho algo que foi possível gerar, minha esposa tem algo que foi possível gerar. Então a minha fé já começa a não ser muito abstrata, né? Já começou uma barriga a crescer. É verdade. Alguém já foi crescendo e foi crescendo ali dentro da barriga em idade, graça e sabedoria. Então esses elementos, veja que parece um professor dando aula de português, né? A morfologia ou a semântica. Mas quando a gente diz assim, colocou algo formal, colocou obra, é uma obra de Deus ali. Então essa criança que está no ventre, quando ela nasce com substância. Eu digo assim, ela é substantivo. Olha, essa criança é um substantivo, ele tem substância, ele tem forma.
forma física e forma mental. Aí a fé vai nos ajudar a trabalhar muito esse aspecto mental, porque a gente vai levar o substantivo fé para o lado mais psicológico, o lado abstrato. Então a criança vai apresentando traços que parecem com a gente, mais palpável, mas vai apresentando também traços da personalidade que nem pode ser o meu, nem da minha esposa, é o dele próprio, porque personalidade é uma característica específica de cada um. Cada um tem a sua. Por mais que essa criança seja seu filho, sua filha, mas ele tem a dele, a personalidade. Então, num ato de fé, é preciso ver isso. Crescimento dessa criança, desse filho, dessa filha em idade, forma física, em graça e sabedoria. E diante de Deus e dos homens, que é o texto bíblico, né, que está em Lucas, se eu não me engano. E a criança crescia em idade, graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. Se estava diante de Deus e dos homens, na época foi escrito dos homens, né? Mas hoje eu acho que fosse escrever, dizia assim, dos homens e das mulheres, né? Da humanidade. Eu gosto de dizer da humanidade. Tá todo mundo incluído. Então quando diz isso, da humanidade, é lembrar isso. Viver um aspecto de fé como pai, é viver dentro desse texto bíblico, lembrando o que é palpável e o que é abstrato. E aí, para fechar esse nosso primeiro bloco, Milton, eu queria que você falasse um pouco assim, na sua visão. A Bíblia, ela traz muitas figuras paternas, né? Traz também muito presente a figura do homem. E aí, na sua visão, de que forma a Bíblia retrata essa figura do pai, do homem? Se a gente for observar bem específico, a gente vai pensar que ele é a figura de dono, né? Do dono. Mas o dono na Bíblia, eu acho que é muito como domus, que é o domicílio. Deus, quando diz assim, quando fez, né, e criou lá em Gênesis, quando criou céu, terra, mares, e viu que tudo estava muito bom. Olha, isso parece muito ser dono. Aí às vezes a visão que a gente tem bíblica é que só o Todo-Poderoso, mas Deus é Todo-Poderoso e Deus é homem. É claro que Baby Consuelo depois vai cantar uma musiquinha, vai dizer alguma coisa, Deus é homem, é mulher, Jesus, tal. Mas veja, pensar nisso, a figura do homem, do pai, é o pai criador. Aí você pode dizer assim, mas a mãe também não cria? Não, mas ele deu todo um poder de todos sermos imagem e semelhança dele. Foi Deus Pai. Veja, pai, homem. Mas ele deu um poder de ser o quê? Imagem, de você ser imagem e semelhança dele. Então, o outro ser, a mulher, ela é a imagem do pai, porque ela parece com ela tem características do Criador. Aí eu vejo biblicamente que deixa de ser dono e passa a ser domus, ou seja, um domicílio, essa casa. A terra, a Laudato Si até fala, né, na terra de todos, agora essa terra é nossa. Então é aquilo que eu dizia lá no começo, maternidade e paternidade, eles se fundem um no outro nessa questão da fé e a Bíblia trazendo para a gente, dependendo do tempo que foi escrito, claro, cada coisa vai tendo um contexto, uma adaptação na ideia, no pensamento, mas a ideia é sempre essa, ser criador e ser domiciliado, cuidar dessa casa comum. Com certeza. Milton, a gente vai para um rápido intervalo, você continua aqui com a gente, assim como você que está na Sintonia do Bem, não sai da Rádio 91, vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja. Rádio 91 de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 14 de agosto de 2022. Hoje é o Dia dos Pais e é o tema do nosso programa de hoje. E para falar conosco sobre a missão de ser pai, sobre o papel dos pais na vida dos filhos, a gente recebe o psicopedagogo, também coordenador estadual da Pastoral da Criança, o professor Milton Dantas. E aí, Milton, no primeiro bloco a gente falava um pouco sobre o que é ser pai, sobre essa missão, o papel que compete ao homem. E assim como toda missão que a gente assume na nossa vida,
vem alguns desafios pelo meio do caminho, não é verdade? E aí, para os pais, de um modo especial, quais os desafios em ser pai hoje, em educar, né, cuidar dos filhos? Isso, a gente vai falar de desafios, porém, já dizendo muito antes que mesmo sabendo que é assim, mas, por exemplo, eu estou aqui. Quantos desafios não se passam na vida, né? Passam. Então, mas está aqui, vivo. Viver e não ter a vergonha de ser feliz é o mote principal, talvez, dessa conversa. São desafios, olha, mas eu estou aqui. Primeiro, antes de você ouvir o desafio que está aí em casa, lembre, tem um desafio, mas estou aqui, vivo. Então, isso já é presença de Deus em mim, presença de Deus em você. Um primeiro desafio que a gente pensa é quando gera, é que essa criança ela sai, né? Ela deixou de ser ventre materno e ela passou para o mundo. Aí o primeiro desafio é enfrentar o mundo. É verdade. A gente começa a ter medo do mundo, né? Sim. A gente começa a observar tudo isso que vai acontecendo no mundo e vai pensando assim, eu já sou adulto, eu consigo me livrar de alguns malefícios desse mundo. E essa criança, que eu vou ter que estar o tempo todo cuidando, porque ele não tem ainda formado nele o poder de defesa. Então, um primeiro desafio é enfrentar o mundo. Aí é bem geral, né? Aí dentro desse desafio bem geral, que é o enfrentamento ao mundo, às vezes eu até digo assim, as mazelas do mundo, mas a gente lembra que no meio das mazelas vem os benefícios também. Tem muita coisa boa que está acontecendo ao mesmo tempo. Um grande desafio é saber diferenciar o que é mazela e o que é benefício também. Sim. O menino vai para a escola, a gente até conhece as professoras, os professores daquela criança que vai ali, mas a gente fica, o que será que está sendo ensinado na escola? A gente fica sempre no será, criando uma mazela, às vezes com um benefício. Fazendo bicho de 7 cabeças, talvez. Eu acho que o cérebro da gente faz muito bicho de 7 cabeças com algumas coisas. Se o mundo já tem muitos obstáculos, desafios, para que a gente criar mais, né? Aí, junto com isso, esses desafios do mundo, vem a questão econômica, financeira, cultural, religiosa. Aí vem os aspectos, né, da vida. Sim, sim. Aí nesses aspectos da vida, cada um desses vai se tornando um desafio se a gente der muito ouvido, né? Se a gente ficar muito observando. Eu não tenho emprego, ou meu emprego é tanto. Se a gente ficar fazendo muito conta disso, talvez a gente fique meio pirado. E não consegue conduzir bem a criança, porque a gente já está pirado demais com um desafio que é nosso como responsável da criança. E eu acho que às vezes o pai, ele fica, de certo modo, assim, eu não sou mãe, né? Eu falo com a visão, assim, de conhecer outras pessoas. De viver, né? E de conhecer pessoas que já são pais. De que às vezes eles querem meio que blindar, né? O filho de passar por determinadas situações que talvez você mesmo passou, né? Até tem esse desejo de oferecer mais ao filho até aquilo que você mesmo não teve, né? Acho que é meio que uma situação natural, né? Dos pais, ele querer dar o melhor, né? Para o seu filho. Isso, a questão da proteção, ela já nasce, né? Com quem gera. Quem cria quer proteger. Se lhe derem qualquer coisa, que essa coisa seja de estima sua, o seu desejo é pegar aquela estima e proteger agora. Verdade. Então, às vezes a gente pensa até que está querendo que ele não seja ele. A gente é quem quer viver nele, na estima. Pois é. Então, veja, tem isso, esse obstáculo, esse desafio de não compreender a personalidade de pai, de mãe e de filho. Cada um tem um nome, filho, filha, mãe, pai. Então, cada um tem a sua. Então, você não pode fechar aquela pessoa numa redoma para ela não sofrer nada, o pensamento desse, né? De pai e mãe. Verdade. É o que a gente chama de cuidado exagerado, às vezes. Precisa cuidar? Precisa. Mas não precisa exagerar no cuidado. Essa criança é gente. Pense você sendo gente, pense essa pessoa sendo gente. Então ela não tem todos os recursos, o aparato de defesa, mas ela tem a vida. Então ela não pode
ela está jogada em precipícios, mas no natural da família ela pode estar se dirigindo ali, normalzinho, sem ser obrigado o tempo todo você estar ali reclamando, não faça isso, ou sempre gritando com a criança, sem dar tempo ao tempo dela, né? Nós somos seres espaço-temporais, nós temos um espaço, vivemos num espaço e vivemos num tempo. Então todo mundo precisa ter tempo e espaço, nós somos datados e situados, ou seja, nós temos datas dentro da gente, cada um tem, e quem tem que mandar nessa data é você. Você é quem tem que ir se conduzindo na sua idade. Claro, com a ajuda dos outros, mas a ajuda não é fazendo no seu lugar, senão você não vai fazer. Você nunca vai se sentir sendo um ser, vai pensar sempre que é o pai ou a mãe quem é o seu ser. Então, datado e situado, tem data e tem situações, tem vivência. O espaço geográfico que eu ocupo precisa estar sendo assim, vivido por mim. Não estou dizendo que você vai criar, como a gente diz aqui no Nordeste, criar os filhos como batata na areia do rio, de qualquer jeito. Sim, não. sim. Mas ele vai ter que ter rio, não vai? Ele vai ter que ter areia, não vai? A batata lá para crescer teve que ter rama, teve que ter um espaço da areia, teve que ter passado água naquele lugar. Então, você também, pai, que está nos escutando, pense nisso. Você gera, você coloca, mas dê espaço também para essa criança, para esse filho, crescer em idade e sabedoria, mas diante de Deus e dos homens. Se for fora de Deus e dos homens, da humanidade, tá errado. Mas se ele está aqui, olha, você está vendo, não é um desafio sustentar isso, mas é uma possibilidade você entender a personalidade da criança para crescer e crescer como pessoa. Eu acho que a missão de ser pai, né, ela por si só já é algo desafiador, né? Você ter ali alguém, você ser responsável por formar alguém, né, do ponto de vista da cidadania, do ponto de vista social, né, educacional, né? Eu acho que essa missão por si só já é bem desafiadora. Isso. E fora os outros contextos que tem ao redor. Eu não tenho como não abordar isso também, essa questão da pandemia, né? Porque ainda é algo bem atual. E eu acho que os pais, né, eles também tiveram meio que rever um pouco o seu papel, né? Acho que a partir do momento que a família passou a conviver mais junto, né? Eu acho que cada um saiu meio que do seu quadrado e ficou ali junto, né? E pôde realmente, talvez, fortalecer esses laços, né? Que às vezes com a rotina a gente fica cada um na sua, no seu mundo, né? Muitas vezes. E eu acho que a pandemia também trouxe isso. Isso, os desafios que já são naturais, quando eu dizia lá no começo, enfrentamento do mundo já é o grande, né? É como se fosse o guarda-chuva principal, o grande. Aí nesse guarda-chuva tem os buraquinhos, vão pingando. Então os pingos vão sair na cultura, na educação, em cada lugar. Sim. E no tempo. E esse tempo a gente vai vivendo e vai escrevendo o tempo. É como se o tempo fosse acontecendo e a gente fosse colocando o retrato desse tempo para ver. Esse tempo tá bom, esse tempo tá ruim, esse tá chuvoso, esse tá quente, tá frio. E a pandemia foi um tempo, né? E está sendo ainda. É verdade. Mas fora essa pandemia de saúde, a questão do vírus, muitas pandemias acontecem juntos, né? A pandemia social, muita coisa do social tem acontecido e a gente fica com medo de impregnar os filhos com aquilo, alguma coisa dessa sociedade que a gente vê carrasca, polarizada, ficar nos nossos filhos. Mas aí vem a força, no caso, quando você chama a atenção da questão bíblica, né, da fé. A nossa sorte é que a gente tem sempre um aparato de saída disso. A fé, né? Aí a fé não é aquela fé inventada, é uma fé fazendo. E como é que a fé se fez nesse tempo? Ressignificando, que foi a palavra da moda, né? Nós temos que nos ressignificar, ou seja, o que antes tinha um significado, hoje passou a ter outro. Se a gente for comparar, por exemplo, antigamente a gente dizia dormir de barriga para baixo, emborcado, é o jeito certo da criança.
A ciência foi estudando, viu que estava morrendo muita criança. Com morte súbita, por exemplo, sem saber de quê. Foram pesquisar, viu que muita criança morreu sem saber de que foi, estava dormindo de barriga para baixo. Então a ciência diz, então agora bota os meninos para dormir de barriga para cima. Ou seja, um tempo é uma coisa, outro é outro. Mas como isso estava errado ou estava certo, a pesquisa, a ciência vai dizer. Então, esse grande obstáculo, esse grande desafio que a gente tem no ser pai, é fazer esse ressignificado. Ver o que deu certo ontem pode não dar certo hoje. E principalmente que a gente vive numa sociedade que vive em constante mudança. Aí, digamos assim, a infância que você viveu já foi diferente da infância que eu vivi e com certeza vai ser diferente da infância que o meu filho vai ter no futuro, né? Então a gente também tem que ir se adaptando, né? Não pode ter os velhos moldes para a sociedade do hoje. E ter o cuidado, porque é claro que eu sou um pai, por exemplo, eu tenho 62 anos. Coisas que eu não vivi, eu não vivo muito isso porque eu não dou muito ouvido, né? A esse passado assim, desse jeito, não. Mas eu não sofro muito com isso, não. E eu digo isso com muita segurança, assim, eu não sofro um pingo com isso de querer que o que foi ontem para mim seja para meus filhos hoje. Sim, sim. Não passa por mim, mas assim, se a gente for viver assim, a gente vai sofrer muito. Porque o significado daquele tempo que a gente está dizendo é isso mesmo. Daquele tempo era um, hoje é outro. Então não queira trazer isso para cá desse jeito, engessado, do jeito que era. Você pode até contar a história. Porque se seu filho descobrir nessa história que isso é bom, ele vai utilizar e pode adaptar o mundo dele. Não eu adaptar o meu mundo ao mundo dele. Desde que ele adapte o meu ao dele. Ele é quem vai saber adaptar. E outra coisa é essa de, às vezes o pai, a mãe, o pai tem uma coisa assim, eu não tive isso, então eu vou dar a ele. Aí você vai dar talvez uma coisa errada. E faz das tripas coração, às vezes, para dar aquilo, só porque você não teve, digamos assim, para suprir no seu filho um desejo que era seu, né? Desejo seu e às vezes materialista o desejo daquele tempo, que estava errado também. Quando eu vejo, por exemplo, uma pessoa comprar uma boneca, por exemplo. Como estão falando de pai, vamos pensar num pai. Comprar um carrinho de brinquedo e guardar num guarda-roupa. E a pessoa chegar e dizer, por que esse carro aqui? Não, é porque quando eu era criança eu tinha vontade de ter e não tinha. Aí hoje eu comprei. Vai servir para quê esse carro, essa boneca para você? O tempo de brincar com ele já passou. O tempo de brincar, você não tem mais isso no cérebro, não, esse desejo de brincar, não. Se a gente for fazer uma palestra sobre brinquedos e brincadeiras, a gente vai ver que isso aí a gente tá meio... Vão até dizer assim, você tá ficando maluco? Que é coisa talvez de troca de cérebro, quer dizer, trazer um cérebro infantil para um adulto. Essa boneca, esse carrinho não vai mais fazer efeito para você. Agora, para seu filho, para sua neta, pode fazer efeito. Pode até comprar o carrinho e a boneca. Compre do seu desejo, mas deixe que ele brinque com ela para ele saber se aquele tipo de boneca ainda era o que ele era, o desejo dele estava saindo naquela criança. Com certeza. Tem que ter o cuidado com esse ressignificar para não trazer traumas de infância para o seu filho que está hoje, né? Eu tenho muita segurança em dizer assim, eu acho que eu tenho 19, outro com 22. Quando estão conversando sobre muitos problemas, eu fico escutando e dizer, agora se meu reino não é desse mundo. Porque eu não estou vendo isso nesses dois meninos. Eu não estou vendo essa preocupação acirrada assim. Alguém pode dizer assim, mas é porque você tem um emprego. Sim, é obstáculo não ter recursos, não ter finanças para sustentar uma casa. Mas é mais obstáculo você ter muito recurso e não saber conduzir a casa. E a gente também vê uma espécie de pai assim. Com certeza. Às vezes tem um celeiro de coisas, mas vive aos trancos e barrancos na família porque não sabe lidar com o material e o espiritual. Então é preciso que a gente lide mais com o espiritual. Agora, não seja bobo. Precisa do material. Mas material sem bom uso, isso vai trazer transtorno psicológico para você, pai.
Então, é bem nesse sentido, né? Assim, obstáculos tem, desafios tem, em cada área do conhecimento tem, mas é só você tentar ser meio terapêutico com você mesmo, tá? Usando aquilo que você pode fazer. O que pode. Faz sacrifício para o que não pode? Faz. Mas você sabe, na nossa fé, só Deus pode. Nós fazemos o que podemos, mas Ele faz o impossível, né? Nós vamos fazendo o possível. Com certeza. Milton, esse nosso assunto, né, dos desafios rendeu bastante, rendeu o bloco todo, na verdade. Tem uma outra pergunta que eu vou deixar para o bloco seguinte e a gente continua aqui essa conversa muito agradável aqui na Rádio 91 com esse tema sobre a missão do Pai. Você que está na Sintonia do Bem, não sai da Rádio 91. Vamos a mais um intervalo e daqui a pouco tem o terceiro e último bloco do nosso programa Aprendendo com a Igreja. Rádio 91 de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 14 de agosto de 2022. Hoje é o Dia dos Pais e é o tema do nosso programa de hoje. Estamos falando sobre a missão de ser pai e o nosso convidado é o professor Milton Dantas, que apresenta o programa Viva a Vida da Pastoral da Criança aqui na Rádio 91.9 FM. Ele que é o coordenador estadual dessa pastoral, assim como também é psicopedagogo. Milton, no segundo bloco a gente estava falando sobre a questão dos desafios. E aí nesse terceiro bloco eu queria que a gente começasse falando sobre o que para você, o que é que lhe gratifica nessa missão de ser pai, o que é que, digamos, você enxerga como frutos dessa missão que Deus lhe confiou. O maior fruto é satisfação, né? Mas a satisfação não é assim, colocando quase a obrigação de filho dizer eu sou, ele tem a obrigação de me dar essa satisfação, não, a satisfação. O filho vamos dizer que seja produto, se a gente for pensar o nome produto é feio para dizer com pessoa, né? Sim, sim. Mas é o produto de um amor, né? É produto de amor. Se é produto de amor, então pronto, se tem a palavra amor, desmanchou-se agora o lado físico da matéria. Então, o maior fruto é saber que tem pessoas que estão agora com você. Você não está só. Pronto, não existe mais a questão solidão. Milton não é mais Milton sozinho. Quem está aqui em mim agora é um conjunto. Eu digo sempre assim, eu não sou a favor do extermínio. Então em Milton está a criança. Quando meu pai e minha mãe me geraram, olha, eles me deram uma satisfação, porque já estava aqui a criança. Mas com certeza eles dois estão muito felizes. Porque tem Milton, filho deles. Verdade. Ou seja, representando ou vivenciando a personalidade deles da minha forma. Então está aqui dentro de mim a criança, está aqui o adolescente, está aqui o jovem, está aqui o adulto, por isso está aqui esse idoso de 62 anos falando com alegria. Ou seja, é um idoso com uma felicidade, com uma satisfação, porque aí agora eu estou misturado, né? Eu estou filho e estou pai. Veja, eu sou satisfeito porque sou filho de Severino e Maílde, né? Os dois. E satisfeito porque tenho dois. Tenho João Marcos e Pedro Paulo. Mas fruto de quê? De amor. De Milton, Maria do Socorro, gera Pedro, gera Paulo. Nós dois apóstolos, né? Pois é. Eu vou querer que eles sejam apóstolos? Não. Eles vão ser o que eles quiserem. Agora, meu desejo, minha satisfação é ver neles a imagem e semelhança de Deus, que tudo cria, tudo pode, tudo comporta, tudo conforma. Vejo, eu falo com mais gratidão, ou seja, o fruto, gratidão, sou grato por Deus dar a condição de ter duas pessoas que são, a gente mostrando assim, com o mundo a gente diz, são corretas, mas de fato é o que a educação quer, né? A gente quer pessoas fortalecidas pelo conhecimento, aí eu vejo neles isso. Se eu vejo neles isso, eu sou grato porque está em mim, né? Aí eu começo a ficar
Aqui no Nordeste a gente diz, eu fico ancho, alegre, satisfeito, verdade. feliz porque eles parecem comigo. Deus é uma satisfação, né? Porque quer todo mundo parecido com Ele. Então nós somos imagem e semelhança de Deus, então achamos também que o outro precisa estar parecido com a gente. Então a grande satisfação nessa pergunta é isso, como eu me sinto grato, feliz, realizado, mas tudo isso se dá por causa de pessoas fortalecidas pelo conhecimento, orgulhosas do saber, que também a gente se orgulha, orgulho sem ser individualista. Orgulhoso porque tem isso, né? Comporta isso em si. É bem o que a educação diz, fortalecido pelo conhecimento, orgulhoso do saber, solidário com o mundo exterior. Veja, eu tenho 2 filhos que são bem solidários. Eu lembro muito quando eles eram mais crianças, ia comprar uma coisa para um, ele dizia, compre um para fulano, que era o amigo dele. Eu dizia, meu filho, mas isso aqui não dá, porque o dinheiro para comprar 2 aí não dá. Ele disse, compra o meu mais fraco. Ou seja, quando uma criança ou adolescente dizia isso, para mim é um conhecimento, ele está solidário com o mundo exterior. E no mundo de pandemia de hoje, no mundo tecnológico, pessoas tecnicamente capacitadas, né? É verdade. Porque esses meninos de hoje são muito tecnicamente capacitados. Com Tudo certeza. que a gente quer, eles vão lá no botãozinho, aperta e aparece. Até brincando eu digo, vocês são milagrosos, né? A Quase gente tá isso. com uma dúvida, vocês vão lá, clica no botão, aparece o resultado. Pois é. Então isso gera na gente a vontade de viver mais no Pai, né? Sem dúvida. Porque começa a ser grato com isso. Com certeza. E Milton, você é coordenador estadual da Pastoral da Criança. E a Pastoral da Criança, ela faz muito esse acompanhamento da criança, né? Faz desde a mãe, né? No processo da gestação da família. E aí, qual o papel do pai também nesse processo, né? Do gestar a criança, de estar ali junto com a esposa ou companheira, né? No parto. E também do acompanhamento desses primeiros 1000 dias da criança, né? E quem é da Pastoral da Criança, né? Com certeza ouve muito falar sobre isso, né? Sobre os primeiros 1000 dias de uma criança. E aí, qual o papel do pai também em todo esse processo? Os primeiros 1000 dias de vida é a minha cara. É a sua cara mesmo, Milton. Eu gosto muito de falar nisso. Assim, de fato, quando a gente pensa no cuidado com a criança, a gente pensa muito mãe. O mundo dos homens é muito assim, é a mãe quem tem que cuidar. Sim. Longe de mim esse pensamento, porque eu ia me sentir inútil. Quer dizer, como é que uma pessoa é pai e não cuida? Então, uns até dizem assim, não, mas eu cuido provendo as coisas para casa. O alimento, a roupa, o perfume, a água. Não, isso é coisa que Deus já joga no mundo, já tem isso. Esse celeiro aí já existe. É verdade. A gente vai se esforçar para ter em quantidade e qualidade. Mas isso já existe. Se a gente não fizer, alguém faz. O mundo não morre assim de qualquer jeito, não. Alguém faz. Mas cuidar é papel nosso, desde a gestação, passando pela primeira infância, até hoje. Eu tenho que me sentir menino hoje ainda. Ainda preciso ser cuidado. Minha mãe ainda cuida de mim. Mas o cuidado de minha mãe não é botando no braço, não. Porque ela não pode. Eu posso até botá-la no braço. Mas ela cuida de mim. Se eu agora, nessa hora que eu tô falando, ela tá lá. Se ela souber que eu estou aqui, ela reza pra mim lá. Ela diz, vou rezar uma oração pra Milton, porque nessa hora ele tá numa entrevista na rádio e tal. Olha, isso é cuidado. Com certeza. Isso é zelo. O zelo por tua casa me devora. Então, é bíblico. Então, assim... O pai, qual é o cuidado que o pai deve ter desde a gestação? Por isso que o pré-natal precisa ser bem acompanhado. Pré-natal não é só da mãe, não, né? Natal é nascimento, então eu preciso cuidar do nascimento de uma pessoa. Se você é agricultor e está me escutando, você planta. Você primeiro rega, né, o lugar onde vai plantar. Eu digo que você amoriza, coloca amor naquilo,
Depois coloca a semente e fica na espera que ela nasça. Ela nasce, aí você vai fazer novo arrumado para que ela cresça. Ela vai crescendo como crescendo em idade, graças à sabedoria. Sim, sim. Então isso é papel, veja, isso aí não tem nada de gênero, é papel de homem, papel de mulher, é papel do pai acompanhar a mãe na gestação. E a gestação, você sabe, né, são 270 dias. Tantas semanas, pode ser menos, pode ser mais, pode acontecer um menos ou mais. Uma probabilidade, mas 270 dias, faça essa continha aí você que está em casa. É papel do pai cuidar 270 dias dessa criança que foi gerada. E essa criança não foi você que deu, não. Foi Deus que lhe deu a graça de fazer isso. Você, pai, você, mãe. E vocês vão cuidando disso. Então, o que é que deve fazer nesses 270 dias? Pré-natal. Tem que ter nessa cidade, onde você está aí, tem que ter uma boa unidade de saúde. Aí tem que ter médico, tem que ter enfermeira, auxiliar de enfermagem, técnicos de enfermagem. Tem que ter os serviços básicos de saúde para que essa criança saia desse ventre bem acompanhada. Porque a criança que vive 270 dias na barriga bem vivido, nasce e passa 365, primeiro ano de vida, né, aqui na Terra mesmo, mais 365 dias, ou seja, o segundo ano. Então você que é bom de matemática aí que está em casa, 270 mais 365 mais 365 é igual a 1000. Então existe uma pesquisa que mostra que os primeiros 1000 dias de vida são essenciais na vida de uma pessoa. Então, se ele é essencial, é seu papel, pai, estar acompanhando essa matemática aí. Fazendo o quê? Contando os dias? Não precisa você contar os dias. Eles vão passar naturalmente, vão passar, né? Naturalmente, então você vai acompanhar. O que é que se deve fazer nos 270? Aí você tem um roteiro de coisas. Pré-natal não pode deixar de ser feito. A gestante tem que tomar vacina, a gestante tem que ser bem cuidada. E se uma gestante precisa ser bem cuidada, então você, pai, é a figura que está mais perto. Então, olha, um papel de pai aí, nessa gestação, até ir para o hospital, para o nascimento, aí lutar para que não faça tanta desgraça como que estão fazendo muitas vezes hoje, né? Não estão deixando um acompanhante. Verdade. Às vezes o pai quer acompanhar. E algo garantido por lei, né? E por lei. Veja, uma coisa que é de amorização, hoje para se ter é preciso fazer lei. Uma coisa física, nem precisava disso, não era? Se nós fôssemos mais humanos, a gente ia ter isso sem necessidade de lei. Porque a lei de Deus é perfeita, então ela já é o guarda-chuva, né? A lei de Deus. Sim. Mas, infelizmente, vivemos um mundo de materialistas, então precisamos ter isso. Então, 270, 365, mais 365, veja, 2 anos, essa criança sendo bem acompanhada, com certeza ela não vai ter muitas doenças que a gente adulto tem hoje. Porque todas são preveníveis se forem bem cuidadas nos primeiros 1000 dias de vida. E como coordenador estadual da Pastoral da Criança, eu acompanho o Estado nessa ação, a Pastoral da Criança, que trabalha as ações básicas de saúde, educação, nutrição e cidadania. Então, cuidar dos primeiros 1000 dias e depois ir até os 6 anos de idade, que é a nossa faixa de acompanhamento, é uma grande missão do pai. Como é que o pai pode ajudar nisso? Se você não sabe de alguma coisa dentro da saúde, não precisa saber. Porque a gente tem uma unidade de saúde, tem o líder da Pastoral da Criança que vai na sua casa, mas o pai se abra para estar mais perto dessa gestação. Até a gente diz na Pastoral da Criança que a gestação da criança dura 1000 dias. De fato, a gestação só são 270, né? Sim. Mas a gente diz, não, a gestação é 1000 dias.
Porque é o período em que a criança precisa ser mais bem cuidada, né? Ser gestada completa, né? Com certeza. Nascer, crescer. Com cuidado, né? Para não dizer é um ser vivo. Já vi muita gente dizer assim, eu tenho um ser vivo. Ave Maria. Fica muito feia essa expressão, porque de repente o menininho começa a estudar. A gente tem na biologia o que é um ser vivo. É um ser que nasce, cresce, reproduz e morre. Aí o menino diz, e eu só nasci. Eu nem cresci, nem reproduzi, nem morri. Então eu não sou um ser vivo. Então cuidado com os conceitos que a gente usa de criança, né? É verdade. Usa uns conceitos muito secos, que não dá amor nisso. Sem dúvida. Milton, a gente já está se encaminhando aqui para o encerramento do programa. Uma conversa assim, muito agradável, que renderia outro tanto do tempo que temos aqui para o programa. E aí, nesse encerramento, eu queria que você falasse assim, um pouco, até um conselho, algo que você achasse importante dizer para quem nesse momento que nos ouve, que está prestes a se tornar pai. Pois é, você está vivenciando aí, prestes a ser pai, você deve estar feliz da vida, né? Eu queria muito que tivesse, todo mundo que está prestes a ser, estivesse se sentindo feliz. Porque, infelizmente, também tem aqueles que é uma gravidez indesejada, né? Sim. Mas não vamos usar esse nome indesejado, não. Seja sempre desejável. Se não foi no tempo que queria, mas pronto, passe a ser desejável agora, né? Porque já está concebido. E ela concebeu do Espírito Santo, né? Maria concebeu, então você também deve ser um concebido. Então você que está nesse caminho, o desejo ou já concebido, ou concebida aí em casa, e você possa atrelar duas coisas, a alegoria com o amor. O que é que eu quero dizer? É que quando a gente começa a dizer, tá grávida, aí a primeira luzinha que aparece no cérebro é o berço, mamadeira, chupeta, aparecem uns desenhozinhos, né? Pois é. Aí a pastoral da criança, ela tenta que não apareça essa luzinha logo, né? Apareça logo a questão mais da amorosidade, do amor, do zelo, da gratidão, da perfeição divina, onde mamadeira não seja mais usada. Aí, se você começar a ver, Maria amamentou, bendito o ventre que te trouxe e o seio que te amamentou. Se a luzinha da gente, de pai ou de mãe, veja, quando eu falo de pai, tem que trazer mãe, não tem como não ser maternidade, paternidade, né? Não tem como dissociar. Aí a luzinha viesse assim, seio, água, luz, conforto, mas não, vem a cegonha, né? Vem umas coisinhas materiais, né? É verdade. Vem os meio-versários, já vem na cabeça da pessoa, mês-versário. Fraldas descartáveis. Vem um mundo de coisa que talvez não esteja dizendo assim, não faça isso. Pode fazer, se é você, é você. Mas o conselho é que a gente viesse a luzinha primeiro nesse lado amoroso. E esse aconchego do lar, que é palpável, que é a alegoria que eu chamo, precisa. Mas não é na mesma quantidade do amor, não. Se você puder diminuir na alegoria, nos enfeites, e aumentar nesse lado amoroso, você vai ver que seu filho vai ser um filho, uma filha, vai ser diferente. Ele vai nascer num berço palpável, mas vai nascer num berço de amor, de amorização, que a gente chama. Coisa de psicopedagogo, tem uma mania do nome, amorizar. A gente cria um nome, né? É verdade. Amorizar é tornar inteligível aquilo que você tem material. Aí isso fica com muito mais riqueza de significado. Então, pai, se você conseguir se preocupar mais com esse lado amoroso do que esse enfeite dessa alegoria, é um bom caminho. Mas também se lembre assim, de que você não está só, né? Você e sua esposa não estão sós. Vocês têm uma rede de aparato solidário na cidade, deve ter.
e é para ter. Você tem a pastoral da criança, aí na sua cidade onde você escuta, será que tem pastoral da criança? E para que serve a pastoral da criança? Aí tem unidade de saúde boa? Como é o serviço de saúde que você tem aí na sua cidade? Aí você vai pegando esses aparatos, né, sociais, de saúde, e vai vendo que aqueles desafios lá do começo da pergunta de Luiz aqui, eles começam a ter chance de serem desafiados, o próprio desafio. Chegou aqui um com dor, mas saiu sem dor. Isso é um bom sinal. A cidade tinha aparato, tinha remédio, tinha médico, tinha... Essa é a missão de pai, viu? É ficar vendo em que é que eu posso influir para que os serviços de ação básica de saúde, os serviços de educação, os serviços de nutrição, eles funcionem. Para eu não ficar só como pai dentro da minha casa. Esse é um bom caminho, eu acho. Eu faço muito isso, eu gosto de fazer isso. Pois é. Milton, a gente já está assim no tempo, né, do nosso programa. A gente só agradece a sua participação aqui no Aprendendo com a Igreja. E mais uma vez, Feliz Dia dos Pais. Que Deus abençoe essa missão na sua vida, né, na vida da sua família. E deixa aqui o espaço final para alguma mensagem, algo que você queira complementar. Pronto, vou dizer algo e complementar com o nome do programa, né? Aprendendo com a Igreja. Acho que a maioria das coisas que eu disse aqui, claro, aqui a gente está numa conversa que é um pouco formal porque é um programa, sim, a gente sabe que tem uma pergunta para responder. Verdade. Mas a melhor coisa tudo que eu disse aqui é fruto da igreja. Eu aprendi com a igreja. Eu não aprendi com a igreja o catecismo, eu digo, né? Aquele catecismo que eu fiz quando criança, eu não aprendi com a igreja só aquilo. Aquilo ali eu aprendo em qualquer tempo dentro da igreja. Ou até fora, se eu souber ler e pegar o catecismo. Mas a igreja me ensinou a manusear isso. O que é manusear? Pegar aquilo e passar a mão e vendo onde é que está certo, o que está errado, o que é que presta, o que não presta. A igreja me ensinou a descobrir caminhos. Então, eu agradeço de estar aqui no Aprendendo com a Igreja, porque foi nela que eu aprendi. Desde cedo, uma igreja que estava na casa de meus pais, né? Podia não ser um pai e uma mãe que ia à missa todos os domingos. Mas era um pai e uma mãe que tinha a igreja em si. A igreja, essa casa, né? Capaz de ensinar e aprender e ensinar. Então, que cada um que escutou essa nossa conversa possa continuar aprendendo com a igreja, porque ela é sábia. Ela gera resposta para obstáculos. Mas para isso você tem que entrar na história. Sem dúvida. Mais uma vez, Milton, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Aprendendo com a Igreja. E você também ficou na Sintonia do Bem. Muito obrigada pela audiência. Lembrando que o programa retorna na semana que vem. Para todos os pais que nos acompanham neste momento, um feliz Dia dos Pais, que Deus abençoe a missão de cada um. Não sai da Sintonia do Bem, vem chegando aí a transmissão da Santa Missa diretamente da Catedral Metropolitana. Um ótimo dia, fique com Deus e na Rádio 91.